paz, meus irmãos. Uma alegria poder estar aqui junto com os irmãos para juntos compartilharmos da palavra do nosso Deus. Uma alegria poder conhecer mais uma parte do povo de Deus que certamente dividirá as mansões celestiais com cada um de nós. Meus irmãos, quero convidá-los à leitura da palavra do nosso Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, leremos do versículo 8 até o capítulo 2, verso 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Oremos ao nosso Deus. Senhor, graças te damos, Pai, porque nós fazemos parte daqueles que o Senhor escolheu. Te louvamos porque o Senhor reservou este dia, Senhor, o dia santo, o dia onde o Senhor ressuscitou, o dia onde o Senhor santificou para que nós nos reuníssemos no teu santo nome. Pedimos a Ti, Senhor, que fale ao nosso coração, que conduza o Teu povo através da Sua palavra, Senhor, apesar de mim, que a Sua palavra seja exposta e que o Seu povo seja edificado, Senhor. Nós servimos ao Senhor e pedimos a Ti, Senhor, que a nossa vida esteja diante do Senhor. Que cada ato, que cada atitude nossa glorifique ao Senhor, pois não há outro digno a não ser o Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro voltou seus olhos para o Tribunal de Nuremberg, um tribunal onde reuniu os líderes do regime nazista. Esses líderes foram levados a julgamento e era a primeira vez que o mundo viu os líderes nazistas sendo julgados em um tribunal internacional. As acusações eram gravíssimas, meus irmãos. Crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão, entre eles o genocídio de 6 milhões de judeus. Os judeus que foram levados ao campo de extermínio no Holocausto, a tortura de prisioneiros e a condução de uma guerra que devastou continentes inteiros, o que custou cerca de 60 milhões de vidas. Este tribunal foi responsável por julgar estas pessoas. As acusações eram gravíssimas, as provas apresentadas eram irrefutáveis. Existiam documentos oficiais, ordens assinadas, registros detalhados dos campos de extermínio, além de milhares de testemunhos e imagens que mostravam a frieza e os horrores dos comunistas agindo como destruidores de vidas. A brutalidade desses homens, a frieza era vista a olhos nus. Os réus estavam diante de uma montanha de evidências irrefutáveis. Agora eu quero convidar vocês, meus irmãos, para trazer esta cena do tribunal à consciência de cada um de vocês. Diante de um Deus que é luz, em quem não há treva nenhuma, todas as evidências estão lá. Cada palavra frívola, cada pensamento egoísta, cada ato de omissão, cada atitude contra a palavra de Deus, não há como apelar. Nenhum detalhe técnico da lei pode
nos livrar da culpa. Não há brechas, a culpa é real e o juiz é perfeitamente santo, correto, e a sentença é inevitável. O que você faria diante desta posição, quando a luz da santidade de Deus revela sobre quem você é? O contexto de João nos mostra exatamente que esta pergunta, ela não é nova. A comunidade do apóstolo João, que ele escreveu essa carta, vive uma crise profunda. E a crise está exatamente em um grupo que antes caminhava junto, como esta comunidade, mas que saiu do meio deles. E eles não saíram em silêncio, eles saíram pregando um evangelho alternativo, uma mensagem que não fazia parte daquilo que os apóstolos ensinavam, daquilo que o próprio João ensinou à comunidade a qual ele pastoreava. Aqueles homens que saíram, que negaram a fé, estavam mostrando um evangelho que era muito mais fácil de ser vivido. Eles diziam: você não precisa se preocupar com o pecado, você não precisa se preocupar com a culpa, porque ela é uma mera ilusão. O importante é o que você sente no seu coração. Viva segundo a sua vontade, sejam felizes. Essa era a mensagem pregada por esses homens que traziam um evangelho alternativo e falso. Por isso, nós precisamos entender que o que João está tratando aqui, junto a essa comunidade, é exatamente mostrar o erro deste pensamento que traz como ideia um pensamento onde uma falsa pretensão de conhecimento, de iluminação. As pessoas mais iluminadas eram aquelas que estavam mais próximas de Deus. Por isso, João ele escreve esta carta para combater esta mensagem equivocada, esta mensagem mentirosa, esta mensagem que não tinha outro propósito a não ser desviar aqueles homens e aquelas mulheres da comunidade do evangelho verdadeiro. As três mentiras que João combate no início da sua carta, a primeira mentira é a mensagem dualista que eles traziam. Eles ensinavam que tudo o que é espiritual é bom, mas que tudo o que é material é mal. Portanto, o corpo, as ações, o mundo físico, tudo isso é sem valor. O resultado era muito complicado. Era perigoso pensar assim. Afinal de contas, se o corpo é desprezível, então o pecado deixa de ser uma coisa que deve ser considerada. Isso abre um problema muito grande no meio da igreja. A moralidade, ela se esvai. As pessoas não pensam mais na importância de ter uma vida santa. O que você faz com o corpo, com o dinheiro, com o sexo, com a verdade, nada disso importa, desde que seu espírito continue livre. E este era o pensamento destes homens, destes falsos mestres, dessas pessoas que saíram da comunidade mostrando um evangelho alternativo e falso. Eles não estavam preocupados com a glória de Deus, meus irmãos. Eles estavam preocupados com a própria vontade deles sendo satisfeitas. Essa ideia de indiferença moral não é algo novo. A nossa sociedade está vivendo com este mal. Vocês ligam a televisão, assistem os programas de TV, jornais, streamings, todos eles mostram a sociedade ruindo. O que era certo até um tempo atrás, hoje já é considerado errado. Há uma substituição da moral, dos bons valores, dos bons costumes, da família tradicional. Nada disso para essa sociedade pós-moderna é levado em conta e tem nenhum tipo de estima. Eles estão pensando naquele lema, carpe diem, vivam a vida como vocês quiserem, desfrutem, o importante é o seu coração, seja feliz. Já ouviram essas palavras em algum lugar? Estas eram as palavras que estes falsos mestres estavam ensinando no meio da comunidade
que João estava querendo mostrar a verdade. Tudo isso trazia uma ilusão de paz, mas era falso, meus irmãos. E qual que é o problema de ter um evangelho falso? O problema de ter um evangelho falso é que você pode ter crenças falsas que te levam para longe de Deus. Vejam, a ideia que João está combatendo, a primeira ideia é o dualismo. A segunda ideia, mentirosa, é sobre o próprio Cristo. Vejam, eles afirmavam que Cristo, sendo divino, jamais poderia assumir um corpo humano. Para eles, a matéria era impura e a divindade jamais poderia habitar uma matéria. Assim diziam que Jesus, ele não era um de nós. Ele não parecia, na verdade ele não era como nós, ele só parecia um de nós. Era como alguém que estava com uma aparência humana, mas que não era humano. E qual que é o problema disso? Se Jesus não se fez homem, a cruz, ela não é importante. Se Jesus, ele não foi homem de verdade, o seu sangue, ele também não é justificado para derramar ou para ser derramado por nós. Sem isso, não há remissão, não há perdão de pecados. Como João diria mais adiante, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não procede de Deus. Porque foi justamente em carne e osso que Jesus venceu o pecado, cumpriu a lei e derramou o sangue dele precioso, que nos purifica dos nossos pecados. A terceira mentira, contada por estes falsos mestres, está exatamente na ilusão da culpa. A consequência inevitável dessa teologia é dizer que o pecado não existe, é uma ilusão. Enquanto o pecado deixa de ser real, meus irmãos, a graça também deixa de ser real. Ela não é mais necessária, uma vez que nós relativizamos o pecado e a culpa que o pecado traz. A graça que nós tanto necessitamos, ela deixa de ser requerida ou desejada, necessária para cada um de nós. E essa mentira, ela atingia toda a face, toda a vida destes homens. Vejam, eles diziam o seguinte: tudo é relativo, nada disso atinge o nosso espírito. A carne, ela pode fazer o que quiser, inclusive viver da forma que quiser. Essa é uma ideia que João traz, meus irmãos, de que estes homens, eles se pareciam mais com aqueles porcos que estavam se lambuzando com a lama, sem entender que o pecado os sujavam também como a lama sujava os porcos. É a mesma voz da serpente do Éden, sussurrando: certamente não morrerá. Vocês lembram quando quando Adão e quando Eva receberam a ordem de Deus dizendo: não coma do fruto, mas a serpente diz: pode comer. A sociedade que nós vivemos, ela também ouve essa serpente e cede, e vive de acordo com a vontade deste mundo. Mas nós não. Os filhos de Deus estão aqui justamente para ouvir as palavras de João e atendê-la em seu coração. João não responde às mentiras com outra filosofia, mas com testemunho. O testemunho de um Cristo real, de um Cristo histórico, de um Cristo encarnado. E ele começa no verso 1 da carta que nós lemos, dizendo: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram a respeito do verbo da vida. Contra o Cristo falso, o Cristo fantasma, João mostra o Cristo verdadeiro, aquele que desceu dos altos céus,
aquele que se revestiu de carne e aquele que andou no meio do seu povo. De fato, o evangelho apresentado por João não é um evangelho de fábulas, mas um evangelho da encarnação de Cristo, da verdade, de um Deus que viu a necessidade da humanidade e se compadeceu dos eleitos. Estar aqui hoje, meus irmãos, é um privilégio. Um privilégio, sabe por quê? Porque esta sociedade perversa certamente estão em lugares terríveis hoje, justamente porque eles não se importam. Eles acham que podem fazer o que quiser, e no final das contas, eles estarão bem. Mas esta, novamente, é a mentira contada e sussurrada pela serpente. Só existe um caminho, e esse caminho é conduzido pelo próprio Senhor Jesus. A palavra-chave aqui, meus irmãos, que eu quero destacar em tudo isso que João está trazendo nesse contexto, é a palavra de comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Essa comunhão, ela foi rompida pelo pecado. O pecado nos separa de Deus. Mas com Cristo, com a sua morte e com a sua ressurreição, com o seu sangue derramado na cruz, nós hoje não temos só perdão dos nossos pecados, mas nós fomos reconciliados com Deus. O nosso Deus tinha uma ira acesa, tem uma ira acesa contra o pecado. A ira do nosso Deus é como um fogo consumidor prestes a exterminar todos os pecadores, mas por causa do Senhor, do Deus encarnado, do Cristo que tabernaculou entre nós, nós temos a certeza de que fomos reconciliados com o nosso Deus e podemos dizer Abba Pai. Hoje, a nossa certeza é de que os falsos mestres não encontram lugar em nosso coração, porque o nosso coração está permeado pelo Evangelho verdadeiro. Evangelho este que João, ele caracteriza como um Evangelho verdadeiro. E para isso ele diz, se Deus é luz, nós também devemos andar na luz. Não devemos viver como estes homens, estas pessoas vivem, pensam que estão na luz, mas estão nas trevas. É por isso que João diz no verso 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz não significa ser alguém impecável, perfeito, honesto em tudo que faz. Na verdade, existe ainda dentro de cada um de nós resquícios do pecado. Não é que nós vivemos no pecado, mas o pecado ainda é um acidente na nossa vida ou na nossa caminhada do Evangelho. Se eu pedir para que cada um aqui levante a mão dizendo quem não pecou hoje, eu tenho certeza que todos ficarão aqui de mãos abaixadas, porque a realidade do pecado existe em cada um de nós, mas nós estamos aqui pelos motivos certos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós cremos em um Cristo que nos restaurou, um Cristo que perdoou os nossos pecados, e hoje nós estamos aqui andando na luz. É preciso dizer, meus irmãos, que João, ele vai falar de seguir uma luz, viver nesta luz. Ele vai mostrar que, como filhos da luz, nós devemos lidar com a realidade do pecado. Ele vai apresentar algumas marcas daqueles que verdadeiramente andam na luz. E a primeira marca que João apresenta está na coragem de reconhecer a realidade do nosso próprio pecado. É bem verdade que muitas pessoas acham que são melhores do que realmente são. A sociedade, a igreja, não é tão diferente. Existem pessoas que pensam que são boas o suficiente. Esta, na verdade, é a mentira contada pelos falsos mestres, que João está combatendo desde o início desta carta. No versículo 8, João está mostrando
exatamente onde a mentira chega. E aqui está a ideia: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. João começa dizendo, se dissermos. É como se ele dissesse, se alguém afirma isso, e de fato há pessoas que afirmem, o resultado não é outro a não ser aquele do auto-engano. O apóstolo está dizendo que a declaração que circulava no meio da igreja, por aqueles falsos mestres, ela é contínua. Se dissermos que não temos pecado, e a palavra temos pecado no original, dá uma ideia de uma vida, um estado contínuo de alguém que não vive no pecado. É como se esta pessoa estivesse dizendo, não há natureza pecaminosa em nós. E o que é natureza pecaminosa? Certamente vocês sabem que Deus, quando criou o homem, Ele não fez o homem pecador. Mas em Gênesis 3, nós vemos Adão desobedecer a Deus, comer do fruto, e assim o pecado entrou no meio do povo. Vocês se lembram que quando Adão comeu do fruto, não só ele pecou, mas todos que vieram após Adão pecaram. Dentro de cada um de nós, por mais que não gostemos de admitir, existe ainda resquícios de pecado. Temos uma natureza inclinada, uma imagem que deveria ser perfeitamente parecida com Deus, mas que está arranhada, manchada pelo pecado. João está dizendo que estes homens negam esta condição e querem levar outras pessoas a negarem esta condição. E qual que é o perigo disso, meus irmãos? O perigo disso é dizer que nós não precisamos de Deus, nós não precisamos de Jesus. Vocês se lembram da parábola contada por Jesus, daquele fariseu que batia no próprio peito dizendo que era bom, que fazia jejum, que era diferente daquele homem, daquele que estava com o rosto baixo, que não tinha coragem nem de levantar o rosto, aquele publicano que dizia que era um pecador. A arrogância do fariseu é a mesma arrogância combatida pelo apóstolo João em sua carta. Devemos ser aquelas pessoas que reconhecem o pecado, que reconhecem a doença que existe em nós, e só reconhecendo essa doença, nós vamos procurar o remédio, nós vamos procurar quem pode nos curar desta doença. Veja, eu não estou dizendo que o Evangelho nos faz viver nesta crise para sempre, haja vista que reconhecer quem somos, nos aponta a olhar, meus irmãos, para aquele que é santo, para a redenção dos nossos pecados, para a propiciação. Crer no Senhor, crer no Cristo que salva, não é dizermos que somos perfeitos e, portanto, não temos pecado, mas é levar as trevas que ainda existem em nós para a luz que dissipa todas as trevas. Eu me refiro ao nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, aquele que desceu e se fez carne e habitou entre o seu povo. A autoilusão contínua pregada por estes falsos mestres dizia o seguinte: vivemos o tempo todo nos enganando. E de onde vem essa natureza? Vem do pecado original. A teologia reformada chama isso de depravação total. E a depravação total não é a expressão de pessoas que são tão ruins quanto poderiam ser. Mas a depravação total mostra que todas as facetas dos homens, das mulheres, foram atingidas pelo pecado. Nós somos pessoas que temos a mente, a vontade, desejos e emoções atingidas pelo pecado. Agostinho dizia, meus irmãos, que desde a queda a vontade humana se curvou sobre si mesmas. E Calvino descreveu que o homem tem um coração que fabrica ídolos. Percebem a gravidade
do problema, a gravidade da doença que o pecado é. Vejam, olha o problema de alguém que vive no pecado pensando que está na luz. João, ele quando usa um termo para designar estes homens, ele chama estes homens de planetas fora de órbita. Planetas que pensam que estão ao redor do Sol, da iluminação, da luz, mas que na verdade estão fora de rota, fora de órbita, vagando nas densas trevas do seu próprio pecado. É como aquela pessoa que tem uma doença terminal. Ela vai morrer, mas ela diz tantas vezes que não tem a doença, com a esperança de não tê-la. Meu irmão, minha irmã, queridos, nós precisamos diante de Deus reconhecer que nós precisamos de Deus para voltarmos a ter uma vida completa. E essa vida completa nós não temos em nós mesmos, na força do nosso braço, nas obras que realizamos. Nós só podemos ter no Cristo que salva, no Cristo que redime, no Cristo que é a verdadeira luz. A outra mentira contada por esses falsos mestres está naquela história passada, e negar a história passada é como dizer que não existe resquícios de pecados. Somos perfeitos agora, não somos impecáveis, não fazemos nada de errado e, ao contrário, o nosso passado, ele agora foi apagado e agora o que vivemos aqui é daqui para frente. Não, meus irmãos, nós precisamos de Cristo, porque Cristo é aquele que olha para a nossa história, seja ela do passado, do presente e do futuro, e Ele é o Cristo que nos muda, nos molda, nos transforma. Hoje não somos mais como éramos antes. Antigamente, meus irmãos, estávamos condenados à perdição eterna, mas com Cristo invadindo a nossa história, com a luz raiando sobre cada um de nós, nós podemos dizer com toda a certeza que hoje nós temos a salvação e a esperança da vida eterna. Um diagnóstico honesto do pecado nos mostra a doença, mas não traz a cura. É necessário, portanto, que nós tenhamos uma atitude de expor o engano. João nos conduz ao remédio de Deus. E qual que é o remédio de Deus? Viver uma vida diante de Deus, confessando a Ele os nossos pecados. A segunda marca daqueles que andam na luz é aqueles que confessam diante do Senhor o seu pecado. Se a primeira marca daqueles que andam na luz é reconhecer a realidade, a segunda marca é mostrar quem somos, reconhecendo que precisamos de redenção. Se confessarmos os nossos pecados, diz o verso 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O significado de confissão, a palavra usada por João para confessar, significa literalmente dizer a mesma coisa. Confessar é concordar com Deus, é dizer exatamente o que Ele diz acerca de quem somos. Se o Senhor chama algo de pecado, nós também chamamos. Se a palavra de Deus chama algo de orgulho, nós reconhecemos que isto é orgulho. Se o Senhor chama algo de cobiça, o nosso coração entende que isso também é cobiça. A verdadeira confissão é o oposto da autodefesa, da autojustificação do fariseu, que eu contei agora há pouco aos irmãos. É como a oração do publicano, que está na contramão da arrogância farisaica. Em Lucas 18, o publicano diz o seguinte: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele não deu desculpas, ele não culpou ninguém, não tentou justificar a si mesmo, apenas disse o que Deus já sabia, que ele era um pecador. Meus irmãos, nós não precisamos ser arrogantes, nós podemos estar diante de Deus sem máscaras,
porque Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe exatamente quem somos. Por isso, nós devemos ser honestos diante de Deus e confessar o nosso pecado, para dizer o seguinte: a confissão dos pecados não é um discurso dos fortes, mas o clamor daqueles que dependem de Deus. Somos iluminados, meus irmãos, pelo Evangelho, mas não temos uma iluminação própria. Nós somos como um satélite, não somos como uma estrela que tem brilho próprio. O brilho que temos vem do Senhor Jesus, daquele que carrega sobre si todos os méritos. Diante de Deus, nós somos como mendigos que encontraram lugar onde tem pão. Não somos autossuficientes, nós somos pessoas que não temos nada nas mãos para dar ao nosso Senhor. Somos nós que precisamos de Deus, e por isso é que nós confessamos diante dele os nossos pecados. E sabe por que nós fazemos isso, meus irmãos? Porque nós temos a certeza, a confiança de que o nosso Senhor, Ele pode perdoar os nossos pecados. E perdoar aqui na linguagem de João é uma linguagem jurídica, é uma declaração de um juiz divino. Quando Deus diz que vai perdoar os nossos pecados, Ele está dizendo: a sua dívida foi paga, não há mais débito, tudo o que você devia, a sua culpa foi removida de uma vez por todas. Não é algo que ainda existe que possa atormentar a sua consciência. Não precisamos nos acostumar com o pecado, é claro, mas nós podemos andar com a certeza de que fomos perdoados. E isso, ao invés de perturbar o nosso coração, traz então a certeza de que nós estamos juntos, nós vivemos em um relacionamento com um Deus que andou em nossa direção, como um pastor anda na direção da ovelha perdida, e quando ele resgata esta ovelha, ele resgata de uma vez por todas. Perdoar os pecados é um perdão que aconteceu na eternidade, e ainda hoje nós usufruímos exatamente desta bênção que é ser perdoado pelo nosso Deus. Somos declarados justos diante de Deus. Cristo não apenas rasgou a nossa sentença, meus irmãos, a sentença que era contra nós, Ele tomou sobre si na cruz cruenta. A próxima palavra que nós precisamos nos deleitar é na purificação. O Senhor perdoa e Ele também purifica. E se por um lado sermos declarados justos, perdoados, tem uma linguagem jurídica, a purificação, por outro lado, uma linguagem médica. Deus não apenas declara o pecador inocente, mas Ele cura a alma. Ele limpa a ferida, Ele remove a infecção, o pus, Ele tira. Assim como um médico, para tratar a ferida, ele precisa intervir para tirar, para expurgar. Cristo, Ele faz exatamente a mesma coisa. Ele espreme todo o pecado, toda a mácula, e Ele nos torna pessoas totalmente limpas no seu sangue. Ele limpa cada um de nós, e essa não é uma promessa que nós encontramos só no Novo Testamento, mas é uma promessa do Antigo Testamento, como vemos em Provérbios: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessar é deixar que a luz entre no quarto escuro da nossa alma. Confessar é deixar que Deus penetre nas densas trevas do nosso coração. É onde nós permitimos dizer: raiou a luz e hoje pertencemos a um Deus santo, bom e justo. A confissão, meus irmãos, ela é algo que deve ser praticado por cada um de nós. Nós devemos viver uma vida de prática de confissão. Por quê? Porque Deus é fiel e justo. Fiel porque Ele sempre cumpre a sua aliança e a sua palavra. Justo
porque a sua justiça foi plenamente satisfeita em Cristo. Não é como se Deus tivesse tomado uma decisão, um jeitinho na eternidade para perdoar os nossos pecados. Deus não faz isso. Os nossos pecados, Jesus Cristo carregou sobre si. Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados e por isso nós somos feitos justos. E essa é uma doutrina muito cara para a fé reformada, a justificação. Nós somos feitos justos por causa do que Cristo fez na cruz por nós. Não temos méritos por isso, mas nós reconhecemos que tudo veio das boas mãos do nosso Deus. A resposta virá no próximo passo, quando a justiça foi satisfeita. A nossa confiança não está na nossa sinceridade ou na nossa confissão, mas na pessoa e na obra de Jesus Cristo, o nosso advogado fiel. A terceira marca daqueles que andam na luz está na confiança na obra de Cristo para o perdão dos pecados. João está agora mudando o tom. Percebam que até este momento ele está dizendo: reconheçam os seus pecados. O tom mais enérgico: confessem os seus pecados, vivam na luz, mudem a sua consciência, não seja como estes. Agora, João muda o tom para um tom de um pai amoroso. Percebam aqui: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aqui vemos um coração pastoral, ou o coração pastoral do apóstolo. Ele não escreve para acomodar o pecado, mas para promover a santidade. Vejam, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas é interessante pensar que João, ele é realista. Além de promover a santidade, ele sabe que o homem, ele também tem inclinações e que ele pode pecar. Mas e agora, qual é a solução? João diz: se todavia alguém pecar. A ideia aqui é que João está trazendo um paralelo. O ideal é que vivam em santidade. Mas se alguém pecar, a nossa confiança deve estar em quem? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A nossa confiança está exatamente nele, no nosso Senhor. E a palavra que João usa para advogado significa literalmente aquele que é chamado para estar ao lado de alguém, para interceder, um defensor de uma causa. João nos transporta agora para um cenário de um tribunal. Os réus somos nós, e nós, cada um de nós, somos culpados. Não existe defesa para nenhum de nós. O acusador é o inimigo. O acusador, ele lança no nosso rosto os nossos erros, as nossas falhas, e nós de fato somos, mas no momento em que a sentença parece inevitável, Cristo se levanta do nosso lado. Ele não argumenta a nossa inocência, já que não temos nenhuma, porque somos pecados e pecadores. Ele apresenta a sua própria justiça. O argumento final de Cristo é: a dívida deles está na minha conta, está pago, foi consumado na cruz. O perdão que eles tanto necessitavam, tanto precisavam, eu conquistei. A expressão-chave aqui para o tribunal está no nosso perdão, que se baseia na retidão de Cristo e não na nossa, na perfeição de Cristo e não na nossa. Ele é, portanto, o justo, o único capaz de estar de pé diante do trono da justiça divina. Na teologia reformada, esta então é a obra de Cristo como o mediador e intercessor. Cristo é aquele que media a nossa causa, que intercede por nós. Nós não temos voz no tribunal. Cristo, portanto, é aquele que nos representa, é o advogado que não perde nenhuma causa. O mesmo Cristo, meus irmãos, que morreu por nós, agora vive
e intercede por nós. A verdade é que na história, e na história antiga, nós vemos muitos homens se levantando dizendo ser o Cristo. E a verdade é que estes homens que se diziam Cristo morreram. Vocês podem procurar em qualquer documento, vocês não vão encontrar que estes homens ressuscitaram. Os túmulos continuam cheios, eles morreram, definitivamente morreram e continuaram mortos. Estes professos e mentirosos cristos estão mortos até o dia de hoje, mas o nosso Senhor não. Ele morreu, mas ressuscitou, e por isso é que nós podemos ter a esperança. Somos pecadores, confessamos o nosso pecado e temos a esperança de ter o perdão dos nossos pecados, porque o nosso Cristo morreu e ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. Vocês não estão diante de um tribunal com um advogado qualquer. O advogado que vocês entregaram a causa de vocês é o advogado que não perde nenhuma batalha. Este é aquele que está do seu lado, é aquele que intercede por cada um de vós. A nossa confiança está no sacrifício, a nossa confiança está na cruz. E a pergunta que ressoa, que é inevitável, e com base em que o nosso advogado pode nos defender? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, como João diz. E a palavra propiciação aqui é fundamental. Significa que a santificação plena veio das mãos do nosso Deus. Somente Ele pode tornar pessoas pecadoras em convertidas. Somente Ele pode mudar corações de pedra em corações de carne. Somente Ele pode ou pôde satisfazer a ira de Deus. Significa que Cristo não apenas mostrou amor na cruz, Ele suportou a justiça de Deus. Naquele momento, o Pai não varreu para debaixo do tapete os pecados da humanidade. Ele cumpriu tudo em cima do nosso Salvador. Ele julgou em seu próprio Filho tudo o que era contrário a nós, todos os nossos pecados. E é por isso que nós podemos desfrutar no fiel e justo perdoador. A marca do verdadeiro crente, meus irmãos, repousa exatamente na confiança em um Cristo e não em si mesmo. E aqui, a terceira marca daqueles que andam na luz é a confiança e a dependência daquela expiação, daquela morte e daquela ressurreição. Jesus Cristo não é como os animais do Antigo Testamento, animais que eram mortos para que os pecados do povo fossem apaziguados momentaneamente. Existia algo no meio do povo judeu chamado o dia da expiação, Yom Kippur. Um animal era morto em substituição pelo pecado do povo, mas ano após ano, este animal precisava ser sacrificado e morto novamente. Um animal precisava morrer ano após ano. Por quê? Porque o sacrifício de um animal não é suficiente. É imperfeito, é ineficaz. Mas, por outro lado, o autor aos Hebreus diz que Cristo é a propiciação. Ele morreu de uma vez por todas. E é por causa disso que nós podemos nos achegar ao trono de graça. O justo juiz pode nos receber, porque o advogado pagou um alto preço por cada um de nós, meus irmãos. Concluindo, voltemos agora à cena do tribunal. O cenário está repleto de provas irrefutáveis, sentenças merecidas, e os réus somos nós. Ali toda a culpa foi exposta, e nenhum argumento podia absolvê-los. Essa é a mentira que nós precisamos deixar de contar para cada um de nós. Nós somos pecadores e precisamos de Deus.
Mas no tribunal, algo extraordinário acontece. Quando o justo juiz estava para bater o martelo de condenação para toda a raça humana, Cristo se levanta como aquele advogado que não perde nenhuma causa, dizendo que ele estaria para cumprir todo o juízo. Meus irmãos, éramos errantes e estávamos condenados ao inferno. Não fomos para lá porque Cristo pagou um alto preço por cada um de nós. O justo advogado tomou sobre si a nossa culpa. É por isso que as marcas de um verdadeiro crente não estão na perfeição, mas na honestidade, em reconhecer quem é, na confissão dos próprios pecados e na confiança da redenção da obra de Cristo Jesus. Reconhecemos o nosso pecado porque a cruz mostra a sua gravidade. Confessamos o nosso pecado porque o caráter de Deus é quem garante o perdão destes pecados. E confiamos na sua obra, na obra de Cristo, porque o nosso advogado já pagou o preço e ganhou a causa. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E como se não bastasse, meus irmãos, confiar na redenção, na absolvição, nós temos uma esperança. John Bunyan, ao escrever o seu livro, O Peregrino, ele ilustra exatamente como deve ser a vida de um crente, de um cristão. A vida de um cristão não é uma vida de alguém que vive para esta vida, de alguém que está tão acostumado com este mundo que só deseja o que está aqui. Não precisamos deixar de pensar, meus irmãos, nos nossos estudos, no nosso trabalho, mas existem pessoas que só vivem para a promoção do trabalho, para mais uma graduação, como se este mundo bastasse. O contrário, o crente, aquele que vive segundo o peregrino, ele não vive ansiando por este mundo, mas ele vive na esperança da vida eterna. Certamente, meus irmãos, o nosso Deus, aquele que veio em carne, que morreu na cruz, virá uma segunda vez para buscar o seu povo, para buscar aquelas pessoas que andam na luz, aqueles que vivem diante de Deus, sabendo que são pecadores e que precisam de remissão de pecados, daqueles que confessam e acreditam na obra suficiente de Cristo. Que cada um de nós viva na expectativa da igreja primitiva, quando dizia: ora vem Senhor Jesus, na expectativa da eternidade e não do mundo que passa. Meus irmãos, que Cristo continue falando com cada um de vós e que a firme esperança alimente cada coração aqui representado por cada um de vocês.